É no sertão do Pajeú que fica a Serra Talhada, terra de Lampião. O município está a 414 quilômetros do Recife. Virgulino Ferreira da Silva nasceu no sítio Passagem das Pedras, zona rural do município, em julho de 1897. O garoto foi criado na casa da avó materna. É o terceiro dos 9 filhos de José Ferreira e de Maria Lopes. O sustento da família vinha da agricultura, da criação de animais e do transporte de mercadorias, profissão chamada de almocreve. Os Ferreira viviam no sertão à época do cangaço. Para entender o cangaço, é preciso conhecer o papel social dos 4 personagens principais. Os cangaceiros, grupos de sertanejos armados, geralmente pobres e agricultores. Os coiteiros, pessoas que prestavam assistência aos cangaceiros, nem sempre por opção. Os coronéis, grandes proprietários de terra e gado, líderes políticos regionais. E as volantes. O cangaço, na verdade, ele é um fenômeno velho de 5 séculos. Desde os primórdios da colonização do Brasil, ao tempo das capitanias hereditárias, o cangaço em si não é um fenômeno sertanejo. Ele é um fenômeno que surge no litoral e vai sendo tangido para o sertão à medida em que a colonização litorânea vai organizando a vida social e impedindo a existência desses grupos, digamos assim, de aventureiros. Eles vão sendo tangidos para o sertão. E no sertão eles vão receber o título de cangaço e de cangaceiro. Então, o nome é sertanejo, o fenômeno é litorâneo e, portanto, abrangente de toda a região Nordeste. O nome cangaço teria origem na quantidade de apetrechos que os homens carregavam. Antes da palavra cangaço denotar um meio de vida, né, ela denotava o conjunto dos utensílios que o cangaceiro usava na sua vida. Então, até 1907, 1908, era comum você ouvir a expressão "lá vem fulano de tal na feira debaixo de cangaço". Significava que ele estava com bornais, com cartucheiras, com um rifle pendido a tiracolo, com um chapéu de couro. Era aquela ideia de que o cangaceiro, sendo sobretudo nômade, ele leva tudo a tiracolo. Virgulino entra para o cangaço. O motivo? Vários desentendimentos que teriam começado em 1915 com o fazendeiro vizinho, por causa de provocações e acusações de roubo e destruição de roças. Foi aqui, neste local, no sítio Pedreira, em 1917, onde aconteceu o primeiro confronto armado entre a família de Virgulino e Zé Saturnino, aquele que viria a ser também o primeiro inimigo de Lampião. A partir de então, a relação entre as famílias passou a ter cheiro de pólvora. Na tradição do cangaço nordeste não havia mulheres. Quando, em 1926, a coluna Prestes, que vinha também na melhor tradição militar brasileira, cheia de mulheres, Luiz Carlos Prestes tentou evitar, tentou coibir, mas não conseguiu. Lampião observou naquele ano de 26 a passagem da coluna e viu que aquelas mulheres em quantidade, levando panelas, fogareiro, tudo escanchado, a tiracolo e tudo, ele viu que aquelas mulheres não eram exatamente um peso morto. Pelo contrário, poderiam até levar um certo conforto aos seus homens. Maria Gomes de Oliveira, se Lampião era rei, a coroou como rainha. Quebrou barreiras, foi a primeira das cerca de 80 mulheres que entraram para o cangaço. Maria Bonita, ela era baiana, lá da Malhada da Caiçara, de Paulo Afonso, e casada com o sapateiro remendão Zé Nenê, e depois, em 29, ela conhece Lampião. Ela parece não era feliz do casamento com um homem muito obscuro, um sapateiro, e Lampião já era em vida, no final de 28 para 29, Lampião já era, na cabeça de Maria Bonita, aquele mito extraordinário, aquela figura que já vinha de Pernambuco, cercada da aura de invencibilidade, de imortalidade. Creio eu que ela tenha se apaixonado primeiro pelo mito e depois, ao conhecê-lo, a mãe dela, inclusive, alcovitou muito a relação, procurou aproximar, porque sabia que a filha estava infeliz no casamento e ela resolve isso espontaneamente. Outros cangaceiros trazem a mulher para o bando e o cangaceiro se torna mais manso. Por exemplo, eles deixam de estupar, de participar de algumas atividades cruéis,
né? Porque a mulher, na realidade, ela transforma a vida dos cangaceiros. O momento em que as mulheres expandem a sua presença no bando é o momento em que Lampião se fixa na fase final da sua vida no Baixo São Francisco, onde ele já não tinha mais a privação do tempo de Serra Talhada, por exemplo, de passar 2 meses sem tomar banho. Com a situação melhor de higiene, as mulheres passam a ter filhos em quantidade. A cangaceira, quando paria, ela mandava o filho para quem? Para um homem humilde na escala social? Não. Mandava para juízes, mandava para promotores, mandava, como mandou Sila, para o comandante-geral das forças volantes de repressão ao cangaceirismo no Nordeste do Brasil. Então não havia da parte do cangaceiro uma proposta de demolir a elite, portanto uma proposta política, e isso se revela nesse envio das crianças para as figuras do topo da elite social e econômica e até militar da região Nordeste. A filha de Lampião com Maria Bonita foi criada por um coiteiro. Quem criou a expedita foi o casal Mamede, Luiz e Aurora Mamede, na fazenda Exu. E Lampião só viu expedita uma vez, quando ela tinha 6 anos de idade. Além de companheiras, contam os historiadores que o papel da mulher no cangaço também era o de cuidar dos feridos e o de ficar na retaguarda dos combates. As mulheres, elas no cangaço não combatiam, não se ocupavam de tarefas rudes como a costura, como a cozinha. Elas não cozinhavam, os homens é que cozinhavam. Então elas costuravam se quisessem costurar, bordavam se quisessem bordar, porque os homens, os principais chefes de grupo do bando de Lampião, costuravam e bordavam também. Elas eram uma espécie de prenda no cangaço, viviam ornamentadas de ouro, respeitadas, tinham um tratamento privilegiado. Lampião presenteia Maria Bonita com as 7 voltas de ouro, os 7 cordões de ouro que ele tinha roubado da baronesa de Água Branca. Inclusive várias das voltas com caçuletas de ouro grande. As mulheres também eram mais livres no cangaço. A cangaceira usava vestido no joelho, enquanto as outras da época tinham a medida no tornozelo. Essa diferença, digamos assim, de 45 centímetros, representa a diferença da liberdade que a mulher cangaceira, dentro da sua subcultura, tinha em relação à mulher sertaneja, da qual provinha, mas de que havia se libertado pelo melhor status que lhe era deferido no grupo de cangaço. A vida errante fez delas mulheres fortes na dor e doces no amor. Dos quase 80 casais que se formaram, o mais lembrado na história do cangaço é sem dúvida o que brotou entre Maria Bonita e Lampião. A cultura nordestina foi fortemente influenciada pelo cangaço. Muito do que era produzido ou usado pelos homens do bando de Lampião serve até hoje de inspiração para quase todas as manifestações artísticas. A sina de Lampião virou argumento poético. Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião. Sou cangaceiro afamado de todo o Alto Sertão. Não levo em conta inimigo e não encara o perigo, estando de arma na mão. Diversas vezes ele teria chamado cordelistas ao bando. Frequentemente, no grupo de Lampião, embora isso fosse uma tradição do cangaço, o cangaceiro chamava um poeta de cordel, contava um episódio e pedia que tirasse uma obra. Essa era a expressão usada. E dias depois, aquele poeta, já com o folheto lançado, mandava uma cópia, mandava um exemplar para o autor da façanha, que era o cangaceiro, né? Então é o que eu chamo nos meus estudos o encontro frequente da viola com o punhal. Lampião, quando abandona Pernambuco, forçado pela polícia em 1928 e ganha as Caatingas da Bahia, ele chama um poeta e conta todos os detalhes da vida dele em Pernambuco, e disso resulta um adeus, que é uma modalidade de poesia muito sentida, muito tocante, que é um adeus verdadeiramente, uma despedida. E esse adeus eu publiquei no meu livro Guerreiros do Sol, porque ele é de uma precisão microgeográfica que só mesmo Lampião poderia ter revelado todos aqueles lugares ao poeta. O poeta foi anotando e tirou uma obra fantástica, que é o Adeus de Lampião das Caatingas de Pernambuco. Muitos dos cordelistas até hoje usam a história como matéria-prima para a arte de origem árabe. Roubou Maria Bonita
A mulher do sapateiro montou no lombo do burro, bicho veloz e baixeiro, foi fazer festa no mato, lua de mel de vaqueiro. História de Lampião, uma história bonita e que tem um lado muito verdadeiro, forte. E que a nossa cidade aqui vive, respira, transpira tudo que o Rei do Cangaço deixou. Um dos símbolos que os sertanejos usavam e foram absorvidos pelos cangaceiros era esta estrela, o signo de Salomão, um sinal milenar usado como amuleto e talismã. Significava rebate e proteção, era para espantar qualquer malefício espiritual. Na culinária alternativa, a vegetação ora servia como remédio, ora como alimento. O jeito de vestir dos vaqueiros foi aperfeiçoado às necessidades dos cangaceiros e resultou num traje rico e pesado. É o que se pode chamar de estética do cangaço. Tanto orgulho, tanta afetação estética, tanto requinte de produção de peças, tanto colorido, tanto bordado, tanto couro avivado por frisos, debruns, ilhoses, incrustação de ouro, prata, etc., que aquilo denotava uma figura que não era apenas um bandido, sem deixar de ser bandido, porque havia a lei que dizia que ele era bandido, mas sem deixar de ser bandido, eu me adverti do fato de que ele era muito mais do que isso. Era alguém que protagonizava um tipo de existência mais antiga e mais ilustre do que a própria lei que o declarava bandido. Muitos dos adereços rebuscados e coloridos eram confeccionados no meio da caatinga, como estes, bordados pelo próprio Lampião. O ex-cangaceiro Barreira conta como recebeu os primeiros adereços. Seu Luiz, com Luiz Pedro, senhor do Lampião. Eu disse, seu Luiz, olha, eu quero me enfeitar, mas quem me enfeita é o senhor. O senhor me dá, me enfeita também, porque eu não tenho. Eu não tenho nada, os outros tudo aí enfeitado e eu sem nada. E ele sorriu. Ele sorriu para mim quando acabou de dizer, olha, tá certo, Barreira? Abre um negócio lá bem assim. Então me enfeitou todinho, me enfeitou. Não tem um cartucho de olhar aqui no lenço, não tem olho nas mãos. Me enfeitou. Anel, aliança. Tudo. Ficou aqui no lenço aquele cartucho. E nas mãos, tudo. Foi isso que me enfeitou. Nas artes plásticas, o mito também é representado. Isso é uma técnica de mosaico. São pedacinhos de cerâmica. Lampião, que eu acredito que seja, como diz a frase do amigo Domar, nem herói nem bandido, né? É história. No artesanato, o Rei do Cangaço, além de história, é um ofício ensinado aos mais novos. O alvo maior é que a gente não só dê o cursinho para eles, mas sim que deixe profissional para que eles tenham uma arte que possa vir a render algum lucro para eles. Descobrimos também um lampião sanfoneiro. Eu estava aprendendo para não fazer nada errado, né? Aí quando eu parei ali, ele disse, ô Luiz, onde já tu aprendeu a tocar tão ligeiro que eu me virei aqui? Era ele, vinha dali para a entrada do mato, da caatinga assim. Ele disse, deixa eu ver essa música aqui. Aí eu não sabia, a minha era 90, estava com pouco tempo que eu tinha comprado ela. Aí botou o pé assim, tocou a porca dele. Eu era menino, mas aí nessa história dele, eu disse, tá, Lampião, você perguntou a mim onde já eu aprendi a tocar todo dia, agora eu quero saber, foi aonde você aprendeu nessa caatinga andando com essa rama de ouro. Ele disse, não, quando eu entrei nisso aqui, eu já sabia um pouquinho. Para espantar o isolamento nos esconderijos do Nordeste, os cangaceiros inventavam de tudo para tornar os dias mais alegres nos acampamentos. O chachado, dança de guerra, foi criado por eles nos anos 20. Por meio de um projeto social de uma ONG, a Fundação Cabras de Lampião, crianças carentes aprendem o chachado. Nós não trabalhamos somente a dança, trabalhamos a história também da dança, a história de Serra Talhada, a história em si geral que envolve toda a cultura nordestina. A casa da avó Dona Jacosa, onde nasceu Virgulino há mais de 100 anos, aqui no sítio Passagem das Pedras, em Serra Talhada, foi transformada em 2001 em museu pela Fundação Cabras de Lampião. A Fundação Cultural administra o acervo e a visitação ao lugar. O cangaço foi um atraso na vida econômica da região, não há dúvida nenhuma.
porque toda atividade econômica ficava prejudicada. Mas deu um retorno em mitologia, em arte, em épico, que chegou a hora de nós irmos nos vingar do prejuízo econômico tido no passado. Muitos queriam matá-lo, inúmeros, do primeiro inimigo Zé Saturnino, vizinho de infância, ao comandante de volante, o tenente João Bezerra, que viria a encerrar a vida do rei do cangaço em 1938. Pelos jornais, o governo oferecia recompensas para quem matasse Lampião. Seu João Gomes participou da temida volante dos Nazarenos, que perseguiu Vergolino Ferreira até a morte. Aos 97 anos de idade, ele lembra como era difícil seguir o rastro do bando nas caatingas. Se eu pudesse, ainda ia na Bahia olhar aqueles lugares. Quando a gente passou, morrendo de fome, comendo coroa de frade para não morrer de fome e sede. Entramos um dia lá no Ras da Catarina, que eu até já vi no jornal, que é 240 quilômetros de Caatinga. Aí a gente entrou nesse raso. Para a gente sair foi preciso comer coroa de frade, que não tinha mais nada para comer, nem tinha água. Toda a habilidade de Lampião em se deslocar pelo Nordeste também estaria na rede de informações que ele cultivava. Lampião era informado de tudo o que se passava no sertão do Nordeste. Agora, hoje nós sabemos que era uma cadeia informativa que começava no mais humilde vaqueiro, passava por um telegrafista dos Correios, chegava um coronel poderoso que mandava o seu motorista de automóvel a determinado lugar com aquele aviso para Lampião. Então Lampião de fato sabia de tudo o que se passava. A volante tal saiu de tal lugar, chegou a tal lugar, ou não chegou, está na Caatinga. O bando de Lampião estava acampado em Angicos, uma fazenda localizada no município do Porto da Folha, às margens do rio São Francisco, no estado de Sergipe, divisa com o estado de Alagoas. Cambada, hoje é bom que todo mundo coma, beba, dance, cante, porque o cerco está cada vez mais se fechando. Sei que não posso vencer essa guerra, mas também não vou deixar ninguém me vencer. Ele foi assassinado nas primeiras horas da manhã do dia 28 de julho de 1938. Os tiros foram disparados pelos policiais da Volante de Piranhas, município de Alagoas. Eram comandados pelo tenente João Bezerra. Segundo pessoas que escaparam desse fato, a Maria Bonita foi degolada, decapitada a golpes de facão, ainda viva. Ele teve morte imediata e muitas coisas, inclusive a família relata que quantidades de ouro que ele tinha em seu poder desapareceram no momento desse episódio. Para que a Volante chegasse até Lampião, ele teria sido traído. Na cadeia informativa que levou à morte de Lampião, você tem a delação de um coiteiro que é preso e interrogado energicamente, mas você tem também um telegrama que é passado pelo telegrafista de Piranhas para a Volante de Piranhas, que estava na Pedra de Delmiro Gouveia, mandando que ela viesse, e de acordo com a combinação que eles tinham, o telegrama dizia: tudo certo, boi no pasto, venha. Então esse mesmo feitiço de Lampião, do seu bom sistema informativo, se volta contra ele quando a Volante usa dessa mesma arma para descobrir onde ele se encontrava e termina, afortunadamente, conseguindo eliminá-lo num combate rápido de 17 a 20 minutos. Depois de 18 anos no cangaço, em 1938, o cenário político no Brasil seria o principal motivo apontado por historiadores para a morte de Lampião. O regime político no Brasil tinha mudado e que a proteção do governador do estado de Sergipe, dado a ele, ele estava em Sergipe, já não estava mais funcionando. E que um oficial de polícia de Alagoas pôde atravessar o rio e eliminá-lo na madrugada de 28 de julho de 1938. Então, por isso que eu digo sempre a meus alunos, o tiro que matou Lampião não foi disparado na Grota do Angico, foi disparado do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro,
e veio matar Lampião na Grota do Angico. Isso é claro que isso é uma metáfora, né, para explicar que foi uma ausência da parte de Lampião de uma consciência política maior, embora ele lesse muito jornal e revista habitualmente, mas ele não entendeu que o Brasil tinha, no dia 10 de outubro de 1937, tinha saído de um regime democrático e enveredado num regime duramente ditatorial. E para esse regime, o governador de Sergipe não pôde dar o remédio de protegê-lo, como ele, Lampião, estava inteiramente confiado de estar recebendo um remédio que àquela altura era falso. As 11 cabeças foram levadas a Piranha, sede da Volante que combateu o bando. Ficaram expostas por vários anos até que as famílias conseguiram autorização para enterrá-las. A repercussão da morte do rei do cangaço teve alcance internacional. Para você ter ideia da repercussão até os dias atuais, ele está sendo apresentado, a sua história obviamente, numa tese de doutorado na Universidade de Sorbonne, em Paris, por uma francesa chamada Élisée Jasmin. Então é uma figura que tem, entre outros detalhes, 86 biografias. É o brasileiro mais biografado da história do nosso país. Não tenho ideia exata de quantos livros foram publicados, mas eu tenho mais de 200 títulos. Existem mais de 1.500 títulos de cordel catalogado. Filmes sobre Lampião ou sobre o cangaço, de um modo geral, são mais de 50. Então você veja a dimensão, o porte, a estrutura que é Lampião do ponto de vista cultural. Parte da memória do cangaço hoje está protegida nos museus espalhados pelo Nordeste. Este fica em Piranhas, Alagoas. Estes outros fazem parte da rota turística do cangaço. Um fica em Serra Talhada e este no município de Triunfo, de onde saíram 2 cangaceiros para o bando de Lampião. Os 2 museus estão em Pernambuco. Foi bandido sim, não há dúvida nenhuma. Agora, nunca identifique Lampião com vulgaridade. Ele era uma pessoa, o oposto do vulgar. Era um homem talentoso para tudo e teria sido uma grande figura se o Brasil tivesse sabido aproveitar.